Olá pessoal, bem-vindo a Melhora Gestão. Eu sou o Marcos e nós vamos bater um primeiro papo nesse canal sobre a questão de o que fazer para desenvolver minha carreira de gestor. Desenvolver de forma diferenciada, hoje é muito requisitado quem domina práticas de gestão. Então eu queria começar a falar em uma situação para ver se vocês se identificam ou só eu que passei por isso, né? Então é a situação onde eu desejo, quero chegar e um dia sou promovido e sou convidado para chefiar um setor ou para gerenciar uma área, e aí eu me dou conta de que sou gerente, e agora o que eu faço? E aí eu vou relatar com propriedade por minha experiência e por experiência de colegas, né? E se vocês se identificarem, a gente vai dar algumas sugestões, e esse canal pretende ser um suporte para você que quer se desenvolver na carreira gerencial. Bom, o primeiro item é caracterizar o seu problema, a sua dor, até para dar oportunidade para vocês ver se identificam com isso. Nós vamos seguir esse roteiro, vamos falar sobre a dor que eu sinto quando estou nessa situação. Vamos falar do lado da empresa, que a gente não costuma ver ou ver de forma errada, tentar entender o que faz uma empresa a jogar essa responsabilidade na sua mão de uma área da empresa, né? Não é pouca coisa, então é bom ajustar essas expectativas. Vamos falar também dos níveis de gerenciamento que uma empresa ou que um setor pode estar, para a gente identificar bem claro assim, olha, que situação. Nós vamos falar de uma ferramentazinha de avaliação para tentar identificar em que nível o meu setor ou o meu departamento está. O que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer para melhorar, para elevar o nível de gerenciamento da minha área. E aí, como eu adiantei, vamos falar da solução, que é um método muito falado, muito antigo, é da década de 20, é muito difundido nas grandes empresas brasileiras, foi trazido para cá na década de 80 e é bem utilizado ainda, bem consolidado, bem sedimentado a vantagem de se usar, mas muito pouco utilizado pelo grande público nosso. Nós não aprendemos isso na faculdade, nós não aprendemos isso num curso técnico. Poucas empresas ensinam isso sistematicamente para os seus funcionários. Então é uma coisa que, se você dominar, praticar, dominar, você vai se diferenciar, você vai ter maior empregabilidade no mercado de trabalho. Vamos comentar essa solução. Eu pretendo não entrar muito em detalhe agora, nós vamos falar disso em outro momento, em outro vídeo provavelmente. E ao final, dar algumas dicas, algum caminho para a gente fazer uma autoavaliação. Poxa, esse negócio que o Marcos falou, como é que eu posso avaliar se eu estou, em que nível que eu estou? Então isso acho que vai ajudar você das duas umas. Ou eu estou no nível top de gerenciamento, eu não preciso mais treinar, me desenvolver, porque eu já estou dominando o meu processo. Ou eu me identifico como eu me identifiquei no passado e falo assim, eu preciso melhorar minhas práticas, meu domínio de práticas de gestão. Vamos lá, sobre o problema, que é o nosso primeiro item, eu vou colocar a situação. Olha, fui promovido, era o que eu queria, mas estou preparado? Aí o reforço que eu quero dar é o seguinte, é uma constatação, infelizmente. Eu fiz uma boa escola de engenharia, uma federal, e hoje eu olho para trás e falo assim, ó, eu não aprendi nada sobre como gerenciar uma área e muito menos uma empresa. Aprendi vários conceitos, várias coisas acadêmicas, mas muitas coisas úteis, mas não aprendi como gerenciar, como lidar com pessoas, como fazer o processo funcionar e gerenciar, saber se eu estou gerenciando bem ou não. O que tem, na maioria das vezes, né, e vou fazer questão de falar para ver se um ou outro vai se identificar, tomara que não seja só eu que tenha passado por isso, mas é assim, olha, eu vou acelerar meu desenvolvimento, meu potencial de liderança para poder ser respeitado, ser seguido pelas pessoas, tal. E outra coisa, eu sou jovem, eu vou trabalhar que nem um leão e vou me dedicar, não vou ter horário para parar para poder mostrar que eu sou competente. Isso é fundamental, mas a gente vai ver que não é suficiente. Deixa eu aproveitar nesse ponto e falar assim, olha, um conceito, um princípio já bastante difundido e aceito, que é assim, quais as competências de um gestor de sucesso? Existem 3 competências, 2 delas a gente já corre atrás sem ter ouvido falar isso daqui.
Então, as 3 competências de um gestor de sucesso, bases para um gestor de sucesso, são liderança, ser ou desenvolver liderança, né? Eu não preciso ser um líder inato, né? Eu posso desenvolver isso, treinar, correr atrás, tá? Mas tem pessoas que já são naturalmente, né? Outra questão, ter conhecimento técnico da área que eu vou administrar. Eu não preciso ser formado na área, mas eu tenho que ter ou experiência de trabalho ou experiência acadêmica para assimilar mais facilmente, vai facilitar a sua capacidade de gerenciar pessoas técnicas. E um terceiro ponto, esse é o negligenciado. Foi negligenciado por mim nos primeiros anos de experiência profissional e eu vejo hoje que ainda é um gargalo. Vejo meus filhos formados, vejo sobrinhos, parentes, amigos, tal, e ainda nem engenharia, nem medicina, nem administração, nem cursos técnicos preparam a gente para ser gestor de processos, gerente de processos, coordenar uma equipe, que é a terceira competência que eu tenho que ter ou desenvolver, como é o caso de liderança, é domínio de práticas de gestão. E eu não estou falando conhecer o que tem top, fábrica 4.0, 6 Sigma, nada. É fazer o beabá do gerenciamento. É fazer a área funcionar sob controle, batendo metas, contribuindo para o desempenho da empresa. Isso, se for como eu, na realidade eu sei que é. Eu sei que muita gente vai se identificar com isso. Esses 3 fatores, eles são interligados. Um ajuda ao outro. Quer dizer, o cara que domina a gestão vai ter mais facilidade de treinar sua equipe e ser reconhecido como líder. Um cara que é líder vai ter mais facilidade da equipe técnica coordenar com ele. Mas quando um falha, ele atrapalha também nos outros. Então, dessas 3 competências, eu vejo que é aí que eu lancei a empresa, lancei a ideia, estou motivado a entrar nesse ponto, que é a gente dá pouca atenção para isso. A gente tem pouca formação para isso específica e também dá pouca atenção. Então, desde já eu falo para vocês, olha, procurem desenvolver sua capacidade gerencial. Não procurem coisas de astronômica, certificado, MBA, não é hora. Você vai conseguir práticas de gestão de maneira mais simples para poder dominar teu processo e aí sim avançar em outros pontos. Bom, se isso é uma coisa que a gente negligencia, o que acaba acontecendo? O que acontece quando eu fui assumir uma filial na Bahia e fui só com boa vontade e conhecimento técnico da área? E acontece com muitos outros. As consequências são, vive apagando incêndio. E muitas vezes sem saber. Deixa eu falar para vocês o que eu entendo por apagar incêndio. Apagar incêndio é você olhar para trás, para a tua última semana e falar assim, olha, quanto tempo da minha dedicação ao trabalho eu fiquei fazendo uma coisa que era para corrigir uma falha que ocorreu no dia anterior ou no passado. Um produto que não foi entregue no prazo, eu tive que correr atrás de providenciar um transporte, um relatório que saiu com erro e eu tive que correr atrás, buscar as informações e refazer. Tudo que é retrabalho, né, uma coisa que eu não precisava ter feito se desse tudo certo, isso é apagar incêndio. E apagar incêndio é uma coisa que o gerente que perde mais do que 30%, 40%, 50% do tempo apagando incêndio, ele não é gerente, ele é um funcionário muito caro para a empresa. Então as consequências, vive apagando incêndio. Outro ponto, sobrecarrega a equipe, porque você como gestor, quando está apagando incêndio, você toma decisões, mas quem executa, quem corre atrás é a equipe, que em vez de estar produzindo novos processos, prestando novos serviços, vai estar resolvendo um problema que ocorreu no dia anterior. Então, isso sobrecarrega a equipe, gera desmotivação, porque ninguém gosta de ficar corrigindo. E outra coisa, ninguém vai assumir a culpa. Ele vai falar, o cara é gestor e só fica dando pepino, não percebe, não resolve nunca, são problemas repetitivos, né? Bom, por consequência, as metas, quando existem, que às vezes nem tem o tempo para estabelecer metas, não são alcançadas. Por consequência, sofre a pressão da diretoria que deu o cargo para ti de gestor. Aí começa a aparecer umas coisas que são muito comuns, que vários colegas escondem, muitos falam, poucos falam, né? Que é o estresse, que é saudável quando é de vez em quando. Mas chega depois o estresse permanente, né? A pressão permanente gera ansiedade em você, na tua equipe também, e às vezes, como eu passei por isso, chega
provocar princípio de depressão ou depressão. Que aí é o problema que ninguém quer, empresa nenhuma. Quer dizer, a pessoa quando está estressada, ansiosa, com depressão, ela não produz. Então ela acaba com a saúde dela, corre risco de vida, aí não é procurar método de gestão, aí é procurar auxílio médico, né? E, ou seja, é uma situação que não faz bem. E o pior, né? Eu vou pegar por mim. Eu, quando passei por esse processo, eu custei a perceber, eu não tinha ideia que eu estava apagando incêndio. Eu achava que eu era um bom gestor. Eu trabalho à noite, resolvo o problema e tal, e não fui percebendo que minha qualidade de vida foi acabando, o respeito dos funcionários por mim também foi diminuindo. Então é uma situação que eu acho comum e eu vou atrelar a uma coisa. É lógico, se você não tiver perfil nenhum de liderança, então você foi escolhido de forma errada para ser. Se você não tiver conhecimento técnico nenhum, também não é legal. Mas o principal fator que falta para nós profissionais que queremos desenvolver na área gerencial é dominar, é conhecer, praticar e dominar métodos de gestão. Então esse é o problema, o seu problema como profissional. Essa dor que você tem. Se você tem, fica com a gente, se inscreve no canal, começa a sugerir assuntos, temas. Nós vamos desenvolver esse canal de YouTube para atender esse tipo de profissional que quer desenvolver sua carreira na área de gestão e nunca teve muito tempo para se preparar com isso. Então se inscreve, dá o like, começa a solicitar, faz pergunta que eu vou direcionar os lançamentos de vídeos por esse tipo de interesse. Vamos lá, o problema está caracterizado. Agora vamos do outro lado e falar o lado da empresa. Por que essa empresa jogou para ti uma função de gestor, né? Se eu sou ansioso, se eu não tenho prática gerencial. Vamos falar o seguinte, assim, ó. Eu queria dar um passinho atrás e imaginar por que a empresa chega a esse ponto. Então vamos pensar uma empresa, não precisa ser exatamente esse case que eu vou contar, mas é assim, ó, o dono da empresa, ele começa o trabalho, ele percebe que existe algumas demandas, né, para atender no mercado. Ele estabelece, pelo menos, com certeza, senão ele quebra, né, um índice de lucratividade, ele controla um indicador, um reloginho lá que ele tem mensalmente, diariamente, de quanto ele fatura, quanto ele gasta, para poder não estourar o fluxo de caixa dele, que às vezes ele nem tem, mas vamos supor que tenha. Então ele está administrando, é quase que um artesão, ele faz tudo, né? Então ele está tocando um processo, o processo já existe desde o início, que parte da necessidade de cliente que ele quer atender, que solicita, faz um pedido, ele executa e no começo, vamos para exagerar nosso exemplo, ele toca todo esse processo aqui. Daqui a pouco ele começa a crescer. E aí vamos lá, por que ele cria um cargo de gestor? Por que ele divide a empresa? Tenho isso em mente, assim, olha. Ele não faz isso porque é uma recomendação acadêmica. O problema é que ele começa a perceber que a empresa está crescendo e a área comercial ele tá deixando de atender pedidos, de fazer propostas no tempo certo e reconhece que está perdendo dinheiro. Então ele cria um gerente comercial, um responsável comercial, que ele vai pagar mais, porque é um cara que não vai fazer 100% de execução, vai ficar coordenando a equipe, né? Ele vai pagar mais, mas ele só faz isso se ele enxergar que ele pode ganhar mais. E aí começam os problemas que não começam com você. Começa que ele deveria chamar o cara e falar assim, olha, você vai coordenar a área comercial, né? Você vai pegar esse pedaço aqui do processo e vai cuidar, hoje eu faço tudo. Agora você vai cuidar desse processo e deveria ter a meta dele. Aquela meta, pô, se eu perco tempo atendendo, fazendo proposta, eu quero que você se organize para reduzir esse indicador. Mas muitas vezes não tem isso. Então, por exemplo, ele pode chegar na área da produção e falar assim, olha, tua meta, uma das metas, é você melhorar a entrega dos pedidos no prazo. Eu não estou dando conta sozinho, eu quero que você coordene, gerencie e melhore esse indicador. Mas eu estou falando uma situação fictícia e pouco comum, que é você entrar na área e ter um indicador estabelecido. E cuidado, hein, gente? Indicador, por exemplo, a área de produção, não é quanto eu produzo. Isso não é indicador. Indicador é quanto eu produzo no prazo que foi programado. Quanto eu produzo a um custo que foi projetado. Então, mas eu tenho indicador, eu faço 50 peças por dia. Isso é um número importante de ter, mas não é um indicador.
Você tem que anotar, tem que controlar, mas indicador meu processo consegue fazer 100% dos produtos no prazo? Ah, não sei. Tá, então começa a medir, porque teu cliente vai começar a reclamar. Tá? Então isso não é muito comum, mas deveria ser isso. Eu tenho indicador, por exemplo, na área comercial, o exemplo que eu citei, o percentual de cumprimento da previsão de vendas. Não é vender. Quanto você vendeu hoje? Não, peraí, eu tenho que ter uma certa previsibilidade. O planejamento era vender para fechar nosso orçamento 1 milhão. Como é que você está conseguindo gerenciar a tua área? Esperar telefonema? Ou você vai gerenciar para correr atrás de 1 milhão? E eu vou ter um indicador que vai medir, eu consegui 90% da previsão, eu consegui 80%, eu consegui 120%. Isso vai dizer se você é um bom gestor. E isso, normalmente, infelizmente, não tem. E aí... Bom, não tem, a empresa pode não ter, mas você que é gestor e conhece prática de gestão, você vai ter autonomia para começar a introduzir essas práticas. Então, assim, do lado da empresa, o que eu mais quero, eu não quero um gerente que inove, traga fábrica 4.0 da noite para o dia, eu não quero. Eu quero que o cara continue fazendo o trabalho melhor do que eu fazia. Eu quero ter controle do processo, eu quero ter previsão orçamentária, eu quero saber se eu vou poder investir mês que vem ou não. Então olha bem, hein? Você não é gestor nessa função de um processo repetitivo, você não é gestor para quebrar paradigmas da noite para o dia. Você é gestor para garantir resultados e depois que você mostrar que controla processos, você vai ter tempo para pensar em inovações. Mas o principal que é esperado de você é você gerenciar processos, você cuidar que os processos fiquem sob controle e batam metas sistematicamente, porque as metas vêm. Tá, aí eu fiz preparei uma apresentação aqui, que é assim, olha, vamos forçar a barra. Se eu estou assumindo um processo, eu não conheço ainda. Eu vou colocar assim, quais os estágios de gerenciamento, estágio 1, 2, 3 e 4, que um processo, um departamento... Quando eu falo processo, é um setor da empresa. Pode ter vários processos, ou um processo só, mas pode ser área financeira, pode ser área produtiva, pode ser área de controladoria, o que for. Se aplica para qualquer lugar, né? Então, vamos pensar o seguinte, assim, eu vou pegar como exemplo um mapa de eu vou preparar uma coisa didática para eu poder apresentar. Vamos supor que eu tivesse uma área de produção e tivesse, uma coisa que é muito cobrada do cliente é o quanto você entrega no prazo. Então, vamos pensar o seguinte, o primeiro estágio que pode acontecer, o estágio 1, é eu montei um gráfico aqui de 0 a 40%, indo por semanas, mas isso é didático só. Então, o estágio 1 é quando eu tenho, é quando eu não tenho medição nenhuma sobre entrega no prazo. Esse é o pior, é a pior situação. Eu não sei como tá. O cara reclama e quem chora mais, né, consegue mais. Ele reclama, eu não tenho nem argumento para falar se o prazo foi atendido ou não tem. Eu acho que atrasei mesmo, tá? O problema não é saber aquele pedido, o problema é saber na semana a média de todos os pedidos que eu fiz. Então, esse estágio 1 aqui é onde eu não tenho informações sobre a entrega no prazo, mas eu tenho o cliente reclamando. Eu tenho o acionista reclamando. E eu não tenho, gerente dessa área, não tenho base para poder falar se ele está certo ou não. Nem isso eu tenho. Então, é a pior situação. Depois, eu vou entrar no estágio 2, onde eu começo a medir. Lembra o seguinte, eu estou querendo simbolizar quais são as etapas, nível de gerenciamento que a empresa pode ter, e é um desafio para você se localizar e levar para o melhor estágio de gerenciamento. Vamos lá então, assim, o que acontece aqui? Agora eu sei como que está meu percentual de entrega fora do prazo. Quanto mais baixo, melhor, né? Tá? Mas é o seguinte, eu não tenho previsibilidade. Eu não preciso de manjar estatística, eu não preciso fazer curso, eu não preciso ser engenheiro. Eu só preciso ter bom senso e olhar nesse gráfico e falar assim, caramba, aqui estava muito bom. Eu achei que ia acertar, que não ia dar mais nada, mas de repente, sem eu saber porquê, o gráfico me mostrou que piorou, chegou quase a 30% de percentual fora do prazo, né? Aqui estava alto, ou seja, eu não tenho previsibilidade. O dono da empresa vai ficar louco contigo. Mas
Ô Marcos, como é que vai ser amanhã? Você conseguiu 10% aqui, perto de 10%. Posso contar com isso agora? Aí no dia seguinte ele dá 30%. Quebra o orçamento da empresa. Então é um segundo estágio que é melhor que o primeiro, mas ainda não está legal. Bom, mas se eu tenho indicador, nós vamos falar depois algumas práticas que eu tenho para... Isso não é fácil resolver, tá? Mas vamos falar o seguinte, eu chego uma hora, eu consigo atuar como equipe, fazer um bom gerenciamento e chego a um ponto onde eu consigo colocar meu processo sob controle. Então, olha, legal, agora eu estou conseguindo falar assim, olha, eu não sei qual vai ser aqui, ó, tá de 15 a 20. Eu não sei qual vai ser o próximo ponto. No dia seguinte, na semana seguinte, qual vai ser o meu indicador de percentual entregue fora do prazo. Mas eu sei que vai ficar entre 15 a 20. E, isso para a empresa já é um grande passo. Esse é o terceiro estágio. Agora, eu posso ter e vou ter, né? A hora, Marcos conseguiu estabilizar ali, o processo está sob controle e tal. Alguém vai lá e faz um estudo de custos, tal, consegue dar maior previsibilidade e fala assim, mas com 15 a 20%, ele come a nossa lucratividade da empresa. Então vem, com certeza, da área financeira de custos, vem uma meta. Isso é importante também, tá? Uma curiosidade. Eu não preciso ter meta desde o início. Quando eu não tenho números nenhum, não adianta estabelecer uma meta. Quando eu tenho números que estão fora de controle, chutar meta é perda de tempo. Agora, quando eu tenho o processo sob controle, eu tenho que estabelecer, eu tenho que pensar se esse controle está dentro de uma meta. Se estiver dentro, ok. Então, o quarto estágio é você conduzir esse nível de controle, mas tentar mexer no teu processo. Lembra sempre, né? Aqui é um gráfico bonitinho, didático. Mas alterar esse nível aqui é você estudar teu processo, melhorar, inovar, aí sim, começa a entrar novas tecnologias e tudo mais, para fazer ele entrar dentro da meta. Então, o quarto estágio é você ter previsibilidade do teu processo e conseguir atender as metas que são estabelecidas. Eu estou pegando exemplo de um indicador. Uma área vai ter 3, 4, 5 indicadores. Não adianta entregar no prazo com qualidade ruim. Não adianta entregar com prazo, qualidade boa, a custo estourado. Então, esse mesmo raciocínio serve para qualquer indicador. Eu costumo chamar, aí aqui vem uma brincadeira que eu acho que vai ajudar vocês a guardarem, eu dou nome para o estágio 1, que é você está ferrado. Se você assumiu uma área assim, ou tua área está assim, esse primeiro estágio é você está ferrado. E nem sabe o quanto. Você leva bombardeio de todo lado e não tem nem argumento, nem evidência para poder rebater. O segundo estágio não evolui muito. Continua o nome, você está ferrado. Mas você está ferrado e agora, pelo menos, você sabe o quanto. Já é um grande passo. Não está legal ainda, vai levar... Agora teu gráfico vai estar mostrando, Marcos, 30%? E aí vem pancada. Mas você como gestor fala assim, eu dei um passo importante, agora eu sei quanto está, eu posso mexer no meu processo. Aí você continua alavancando, eu estou usando um exemplo que pode ser você levando esses estágios do nível 1 para o nível 4, ou você entrar numa área e já pegar no nível 3 que eu vou mostrar agora, ou no nível 4. O nível 3... eu costumo chamar assim, você vai ouvir coisa assim, poxa, como você fez isso? Eu estava até um mês atrás, 6 meses atrás, não é fácil de fazer isso, passar do 2 para o 3, mas você estava fora de controle, levando pancada de todo mundo, e daqui a pouco, quietinho lá, daqui a pouco o teu chefe, o teu diretor vai olhar e vai falar, melhorou, hein, cara? E eu garanto, vem o reconhecimento. A empresa que não tem os processos desorganizados, quando ela pega um gestor que faz isso, o reconhecimento é imediato. Bom, mas o Marcos, poxa, você fez legal, mas tu tá 100% fora da meta de custo, que mexe na lucratividade. Então, o quarto estágio eu costumo chamar assim, e aí, quer assumir uma área crítica da empresa? Ou melhor ainda, né? Se for para a questão de empregabilidade, é você receber um comunicado lá no LinkedIn, que você coloca no teu currículo lá o que tu fez, e o cara fala, nós estamos precisando de profissional com esse tipo de competência. Quer vir para cá? Tá? Ou seja, o Marcos, o Zezinho, o gestor, conseguiu sair de uma situação que nem tinha indicador, estabeleceu o indicador,
mostrou que era incompetente, porque estava tudo fora de controle, mas ele insistiu, levou para um grau de estabilidade, que é o estágio 3, e agora está sendo reconhecido. E eu garanto uma coisa, o dono da empresa vai olhar você falando assim, pô, peraí, o Marcos, o João, né, para não falar, o João, ele organizou aquela área. Aquela área está redonda, ele tem uma equipe boa. Outra coisa, chegar no estágio 4, você não chega sozinho. Se você não tiver um perfil de liderança, dominar a prática de gestão e se interessar pela área técnica, conhecer a área técnica, você não chega sozinho. Estágio 4, tu vai ter uma equipe que também vai te propiciar. Se você tiver que ser promovido, você vai ter um sucessor. Você vai preparar um sucessor. Ele vai receber a casa bonitinha. Esse é o caminho para um gestor de sucesso. Ah, Marcos, mas e a inovação? E a estratégia? Esse trabalho é básico para você ter tempo. Lembra do que eu falei? Assim, ó, o estágio 1 é você não tem tempo, você só vive apagando incêndio. O estágio 4, você começa a apagar incêndio, ou se envolver com operacional 20, 15% do teu tempo. O resto é para pensar em melhorias, é para pensar em longo prazo. É para poder se preparar, trazer. E outra coisa, a liderança fica excelente, porque você, em vez de ficar dando bronca todo dia nas pessoas, você vai buscar conhecimento lá fora e trazer para a tua equipe. A tua equipe vai ter o hábito de, quando o gerente vem falar comigo, é para trazer ajuda. É revolucionário esse processo. Tá? Aí eu queria falar. Vamos lá. Eu vou lançar uma pergunta. Eu não vou ter a resposta de vocês agora. Mas vamos lá, você, poxa, sou gerente, e agora? Aí você agora com esse conhecimento, eu vou passar umas dicas de como avaliar o estágio que está a empresa, mas você consegue avaliar que estágio que está. Eu vou te fazer uma pergunta, não vou poder ouvir a resposta, mas vou refletir com vocês. Quando você for chamado para ser chefe, você prefere pegar um setor que esteja no estágio 1, 2, 3 ou 4? Tá. Eu vou falar o seguinte, assim, ó, vou supor que alguns falam, pô, eu quero estágio 4, a coisa vai estar redonda, eu vou ficar com 15% só para resolver. Não é bem assim, porque a não ser que o gestor anterior, você fizesse parte da equipe e já conhece bem o método, então tá legal, mas o mérito todo foi para o gestor anterior. Você vai, para ganhar reconhecimento, você vai ter que entrar e manter a situação do jeito que está, no mínimo. Se você entrar e o teu processo voltar para o estágio 3, você está queimado como gestor dentro da empresa. Se você voltar e está no estágio 4 e depois de um ano está do mesmo jeito, você vai ficar com a imagem, ele manteve lá, mas não está legal. Então, a tua resposta, se você quer desenvolver, você tem gana para desenvolver o teu perfil de gestor, a melhor coisa para ti é torcer para que você pegue um setor que esteja no estágio 1. Bom, aí é o seguinte, se você já tivesse preparado ou preparar em práticas de gestão. Por quê? No estágio 1 é onde você vai ter maior visibilidade se você organizar a casa. Então o caminho de um gestor de sucesso, se for contratar alguém para minha empresa e perceber que o cara pega uma área da empresa desorganizada e depois de um tempo entrega ela redonda, previsível dentro da meta, esse cara vai ser super disputado no mercado. Não é comum. Lembra que eu falei assim, ó, eu fiz engenharia mecânica, ênfase em produção e não fui preparado para ser gestor de processo. Eu já vi colegas que fizeram administração em faculdades boas, né, de renome, e quando ele assume uma área, ele se perde. Então, se prepara, lembra das competências do gestor? Se prepara para desenvolver sua liderança, está sempre preparado. Se você estiver buscando, mesmo se você for um gestor e estiver naquela situação de apagando incêndio o tempo todo, não é tarde. Começa a desenvolver teu perfil de liderança, começa a estudar o lado técnico, mas começa principalmente a estudar ferramentas de gestão, como gerenciar processo. Vou te dar uma dica. São ferramentas simples. A única coisa que exige é você ter um perfil de gestor, de liderança e fazer funcionar. Ok? Tá, então vamos lá para o terceiro assunto. O método PDCA
É isso que a gente vai falar. Só vou falar com um pouquinho de calma para não PDCA. Hoje ficou meio... Se usa PDCA para tudo, gerenciamento de projeto, para solução de problemas. Eu vou falar do PDCA de gerenciamento de processos, que nasceu lá com o Shilhart na década de 20, foi levado para o Japão pelo Deming, pelo Juran na década de 50, do pós-guerra, no Plano Marshall. O Japão teve a habilidade de simplificar a coisa, não tornar uma coisa de engenheiro, de técnico especializado, simplificar, levar para o chão de fábrica e agregar o fator humano, que também não foi por cultura japonesa, foi ouvindo Maslow, McGregor, Hesberda, americanos também. Tá? Então tiveram a capacidade de formar um modelo de gestão baseado basicamente em tudo americano, no método PDCA que era americano e no fator humano também, que veio muito conhecimento do americano também. Para gerenciar um processo, você vai precisar... Bem, ninguém aprende, faz um curso e já sai praticando. Então, você vai precisar conhecer, fazer cursos. Depois, no final, eu vou falar a melhor gestão. A minha empresa está focada nessa demanda. Então, no finalzinho, eu vou convidar vocês para outras atividades. Então, assim, eu preciso dominar 3 práticas gerenciais. Primeiro, indicadores de desempenho. O que é dominar? Nem tudo é indicador. Nem todo número que eu tenho no setor, que eu lido com o setor, que eu gero no setor, são indicadores. Então eu tenho que entender esse conceito, saber escolher indicador. Ter muito indicador não é demonstração de competência, é demonstração de descontrole. Eu tenho que ter poucos indicadores, mas indicadores que te agreguem. Então, indicador de desempenho é fundamental. Quer chamar de KPI, quer chamar de item de controle, quer chamar do nome que quiser. Mas a gente vai falar assim, do meu processo, como o exemplo anterior do gráfico, eu tenho que saber como está o percentual de entrega no prazo. Segundo ponto, quando o indicador tem uma boa capacidade de tocar um alarme, de mostrar, olha, tem problema, ele não te fala a causa. Às vezes a causa é óbvia, às vezes não é. Então o indicador, você vai olhar ele semanalmente e vai falar assim, o que houve que meu indicador piorou? Foi de 15% para 30% o atraso. E aí eu preciso dominar algumas ferramentas, também tem alguns conceitos por trás. Eu não quero desviar o assunto agora, mas eu tenho metodologias de solução de problemas que me ajudam muito na solução definitiva do problema. Apagar incêndio, você resolve o problema na hora, ele volta a acontecer no dia seguinte. Ação corretiva dentro do método PDCA é você investir um pouquinho de tempo e fazer com que esse problema não volte a acontecer mais ou diminua a frequência com que ele acontece, pelo menos. E terceira prática gerencial que eu vou ter que ter é dominar ferramentas de padronização. Então eu preciso ter indicadores para medir o resultado, ação corretiva para resolver quando o resultado for ruim, mas padronização para garantir que o meu resultado permaneça bom. Então são as 3 práticas que, se você quiser, a partir de hoje, começa a procurar entender dessas práticas. E de forma simples, não busque nada complicado. Não vai ser um MBA, um mestrado que vai te ensinar a fazer isso. Ah, Marcos, você falou em PDCA. Então tá, agora vamos lá. Eu vou falar devagar, mas não vou entrar muito em detalhe. O método PDCA foi criado por Shilhart, um estatístico e físico americano, e ele fala o seguinte, assim, todo processo ele tem que ter metas definidas que eu quero alcançar. É diferente um processo que eu faço para produzir 1000 peças dias para um processo que eu faço para produzir 10.000 peças dias. Então eu tenho que ter metas definidas de quantidade, de prazo, de custo e procedimentos que eu vou usar. Máquinas automáticas, processos manuais. Então isso eu dou o nome do PDCA, é o P, de planejamento do processo. Tem que ter um planejamento mínimo, tem que ter uma burocracia mínima para poder, nós vamos falar daqui a pouco, gerenciar se o processo está legal ou não. Depois, o D do PDCA vem do inglês, do, que a gente traduz para desempenhar, mas é executar, onde eu vou ter que treinar as pessoas. Eu tenho equipe, eu estou gerenciando uma equipe, não adianta eu saber o método. Então eu tenho que treinar e educar. Treinar e educar eu separo. Treinar é desenvolver habilidade. Educar é você mostrar por que tem que fazer dessa forma. O ser humano gosta de pensar. Isso faz parte do método PDCA, tá? E para eles executarem.
Opa, então o P e o D. Se eu fosse perfeito, eu podia terminar o método por aqui. Mas como o ser humano vai definir meta absurda, vai fazer coisa errada, o meu método vai funcionar melhor se ele tiver uma checagem depois que eu executei. Então o C do PDCA é checar o resultado que você alcançou. E checar comparado com o quê? Com as metas que você esperava. Se estiver dentro das metas, opa, legal, eu continuo checando e executando, checando e executando, executando e checando. Meu ciclo PDCA para aqui. Mas se eu estou checando, pode ser uma hora que eu vejo e falo assim, olha, eu tenho que estar a 10% de percentual fora do prazo e estou em 20%. Então eu tenho que ir para o A do PDCA, que é o A de Action, né? Que é a atuação corretiva. Um dia que a gente falar só de PDCA, eu vou falar, ação corretiva não é apagar incêndio. Apagar incêndio eu faço sem método nenhum. Ação corretiva do PDCA é depois que você apagou o incêndio, o que você faz para garantir que esse incêndio não volte a aparecer. Ou seja, o que eu tenho que mexer no meu método, no treinamento, ou talvez rever minhas metas, para poder girar meu PDCA. Tá, como que eu pratico o PDCA? Ah, legal, Marcos, entendi o que é o PDCA teórico. Como que eu faço isso na prática? Um bom sistema de indicadores para checar na prática. Então eu vou, aquele gráfico que eu apresentei anteriormente, dentro do teu setor, é você ter esse gráfico na frente de todo mundo, ter uma gestão visual. Tá? Então eu tenho que ter indicadores para fazer o C do PDCA, eu tenho que ter mecanismos de ação corretiva, né? Tem coisas complicadas, DMAIC, 8D, MASP, análise de falha, ver e agir, tem coisa em todos os níveis, mas sempre com o princípio de atuar na causa. E eu vou ter que ter padronização. Padronização tem um conceito simplesinho, assim, a padronização não é fazer um padrão ou fazer um procedimento. Padronização é fazer o padrão, o procedimento e fazer as pessoas seguirem aquele padrão. Então também tem todo um aspecto cultural de envolver as pessoas para poderem fazer o P e o D do PDCA. Então, o PDCA é simples, nós não vamos entrar em detalhe agora, mas são as 3 práticas gerenciais. Aí, a partir daqui, lembrem dos 4 estágios, eu queria usar essa figura para você classificar em que nível você está. Pô, peraí, PDCA eu não sei se eu uso, mas padronização e indicadores eu sei se eu uso ou não. Então, eu tenho padronização na minha área? Não tenho. Eu tenho indicadores? Não tenho. Eu tenho ação corretiva? Não tenho. Então, eu estou no estágio 1, lá de trás, da figura anterior. Tá, mas, pô, Marcos, ainda é meio... Eu tenho padronização? Eu tenho um procedimento lá que fala como emitir um bilhete de viagem. Eu tenho, então. Não, mas então, peraí. Então, com o tempo, a gente, ou minha equipe, eu, trabalhando em outras funções, a gente falou o seguinte, ó, vamos deixar... aquilo que a gente tem na cabeça, eu que domino a prática, vamos tentar passar isso de maneira um pouco mais detalhada para o gestor, né? Então assim, ó, fazer o PDCA na área é você avaliar assim, a atividade do dono de processo, não o dono da empresa, de um gestor, daquela função que você assumiu. Eu posso fazer uma autoavaliação falando assim, ó, eu pratico o P do PDCA se eu tenho na minha área as etapas críticas do processo identificadas e bem padronizadas. Para isso, é lógico, eu tenho que ter um fluxograma, eu tenho que ter uma etapa que eu defino com a equipe que é crítica, e eu não preciso padronizar tudo, mas eu tenho que padronizar aquilo que é crítico, é mais produtivo isso. Se eu tenho isso, eu faço o P do PDCA. E além disso, eu consigo direcionar o meu TLT, treinamento no local de trabalho. Para quem gosta de inglês, on the job training. Tá? Mas o treinamento no local de trabalho é direcionado para isso? Ora, se eu nem tenho treinamento no local de trabalho, eu não estou praticando o P do PDCA. Se eu tenho e faço treinamento genérico, eu posso melhorar a minha prática. Então, esse é um checklist para saber se você está no estágio 1, 2, 3 ou 4. Ok? Tá. O D do PDCA, se eu tenho na minha área um trabalho de conscientização e treinamento do operador, eu não sou taylorista, né? Eu sou tempos modernos do Chaplin, onde eu só mando ele fazer, tu não tem tempo nem para pensar, faz. Agora, se eu treino a minha equipe, dou condição dele saber por que ele tem que fazer dessa forma, tudo mais. Outra coisa, eu como chefe da área, que é um ponto polêmico,
Mas eu estou falando, eu como chefe da área, eu acompanho se os funcionários estão praticando, além de treinar, eu faço uma auditoria de padrões, não é o técnico da qualidade, não é o especialista que tem que fazer, sou eu que sou gestor. Se eu tenho só tarefas críticas padronizadas, são poucas. Dificilmente você vai ter 100% de tarefa crítica. Então você vai, o que é o chefe fazer? Pegar uma vez, segunda-feira de manhã, pegar um procedimento operacional que você tenha lá de uma tarefa crítica, e ir lá junto com a equipe e ver como é que está o cumprimento desse. E não é para dar bronca. É às vezes para perceber que o cara está fazendo de um jeito melhor do que o procedimento escrito. Aí você fala, pô, legal, então peraí, vamos trazer esse procedimento, vamos reescrever ele. Então, auditoria de padrões pelo chefe, acompanhamento pelo chefe. O que eu estou querendo falar? Se você não faz isso, e acha que isso é obrigação de alguém lá da qualidade, é um ponto de melhoria que você tem, para garantir que o teu processo fique estável e atenda às metas. E com isso, promover melhoria de padrões. Padrões, lembrando, é o procedimento operacional, como operar uma máquina, como emitir um boleto, como fazer uma folha de pagamento, tudo isso pode ter um procedimento operacional. Tá? Eu faço o C do PDCA quando eu, na minha área, tenho sobre todos os processos indicadores de desempenho. Como aquele percentual de entrega no prazo, eu tenho índice de custo por produto fabricado, eu tenho índice de propostas que eu faço que eu entrego em 2 dias. Então, o indicador tem alguns macetes, nós vamos guardar esse assunto para outro vídeo, tá? Mas se eu tenho indicadores em todos os processos, ou seja, eu não fico no escuro gerenciando, eu tenho indicadores para saber se está legal ou não, se o cliente reclamar, eu tenho evidência para falar, pô, realmente ele tem razão de reclamar, meu indicador não ficou legal. Ou não, eu falo assim, não, peraí, eu te atrasei uma vez, mas foi 1% de todos os pedidos que eu te fiz. E segundo, é outro ponto muito forte do PDCA. Se eu tenho o gerenciamento desses indicadores de forma visual e em tempo real, o que é o tempo real? Não precisa ser por minuto, pode ser por dia, pode ser por semana, mas eu tenho um indicador e sei diariamente, ou por turno, ou por semana, quanto ele está. Não adianta ter um indicador e ele atrasar uma semana para ser medido. E por último, se eu tenho na minha área, com a minha equipe, eu consigo atuar sistematicamente nas causas do problema e não apagar incêndio só. Apagar incêndio tem que apagar, infelizmente tem que apagar. Mas além disso eu atuo nas causas do problema para ele não voltar a acontecer. E consigo garantir que as ações, mesmo com o dia a dia atribulado de ter que produzir, eu consigo fazer com que as ações que eu sei que vão melhorar meu processo sejam implementadas. Esse checklist nós fizemos, né, a equipe na época, em cima dos problemas principais que o gestor não faz, que a gente não fazia e que percebe que muita gente não faz. É um checklist exatamente em cima desses problemas. Se você olhar isso e falar, não, eu faço tudo isso, e também tem os indicadores, né, voltando aqui rapidamente, tem os indicadores. Se você faz tudo aquilo e tem os indicadores sob controle, porque também tem uma coisa, se você falar que faz tudo aquilo e você está nessa fase estágio 2, cuidado, você está sendo muito bonzinho contigo mesmo, tá? Se você está praticando aquilo, você deveria estar próximo do estágio 4. Bom, assim, eu queria fechar nesse processo assim para você, principalmente o primeiro vídeo meu, eu queria que fosse nisso para você, assim, se entrar nessa área, eu acho que o principal que tem que ficar na cabeça de vocês, sugestão. Ou eu falo, não, Marcos, está errado, eu domino métodos de gestão. Então não se preocupe, esse vídeo não é para ti. Agora você falar, pô, realmente, eu não sei se eu domino. Eu conheci algumas coisas e tal, mas então corra, se você quer desenvolver uma carreira de sucesso na área de gestão, corra para conhecer, aprender, praticar e dominar. É uma coisa que você vai levar para o resto da vida. Em outra empresa, em outro setor, em outro empreendimento que você faça, você vai dominar a prática de gestão, vai servir para qualquer área. Tá? Então, um ponto principal é esse. Eu vou comentar, não vou falar que isso vai ser muito extenso, mas a gente tem um curso nessa área de gestão simplificada, que está todo, e tem lá, se vocês se interessarem, tem um checklist maior do que esse. Tem um checklist mais detalhado de se eu tenho bons indicadores, a gente conseguiu trabalhar de uma forma para poder fazer uma autoavaliação. Se eu faço ação corretiva, se eu faço padronização, é uma planilhazinha que a gente tem e a gente disponibiliza nesse curso nosso, tá? Espero ter contribuído, espero que vocês se identifiquem comigo, né, pelo que eu passei e sigam o mesmo caminho.
E se realmente tiver interesse nesse tipo de vídeo, eu fiz um vídeo hoje achando que ia contribuir mais com esse assunto. Se inscrevam no canal, dê seu like e também comentem o que eu gostaria. Marcos, podia tratar desse assunto. Eu não garanto que faz imediato, mas vai me dar um norte do que tipo de assunto esse canal vai ter audiência, tá bom? Gente, obrigado, um abraço, até um próximo vídeo.